Abra comigo nesta manhã em Romanos, capítulo 12, versículo 1, estas palavras tão bem conhecidas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bem, queridos, o assunto aqui diante de nós, nestas palavras, está bastante claro nesse texto. É a rededicação diária ao Senhor. A rededicação diária de nossas vidas ao nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou talvez nós poderíamos intitular total dedicação a Cristo. Em nosso último estudo, nós consideramos os deveres de um discípulo de Cristo e o chamado do Mestre a todo discípulo e as várias áreas de dedicação e aquilo que a palavra de Deus comanda a um discípulo do Senhor Jesus Cristo, seus privilégios, as exigências do Senhor e também a grande alegria, motivação, o privilégio, isto é, de servirmos ao nosso Mestre e Salvador. E nessa manhã nós queremos dar continuidade, de certa forma, àquele tema e considerar aqui neste capítulo alguns versículos, talvez 2 ou 3 versículos, onde nós somos exortados como crentes no Senhor Jesus Cristo, como discípulos, a vivermos vidas agradáveis ao nosso Mestre. Bem, nós não consideraremos pelo tempo todo o capítulo, há muita coisa aqui, não será um estudo, uma série de estudos, mas apenas um único estudo, dando continuidade ao tema iniciado 2 domingos atrás. E eu gostaria de seguir já imediatamente este versículo primeiro, porque há muito ouro, há muita pedra preciosa para o povo de Deus aqui neste primeiro versículo. Veja comigo as palavras do apóstolo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Rogo-vos, pois, irmãos. O apóstolo está rogando, implorando, como se assim fora. Oh, queridos, uma palavra tão preciosa aqui. Rogo-vos. Essa é uma palavra no original que traz a ideia de uma exortação paternal. É um rogo. Mas não erre aqui, porque ainda embora a palavra utilizada seja uma palavra tão afável, um rogo, seja feita de uma maneira paternal, não é algo opcional que nos é apresentado aqui na verdade. O que nós temos aqui é uma responsabilidade que é colocada sobre os ombros de todo discípulo de Cristo Jesus, de todo crente em Jesus Cristo, que submetamos os nossos corpos, e por corpo aqui se entende toda a vida, ao Senhor Jesus Cristo e ao seu reino e à sua vontade continuamente. É como um sacrifício vivo ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, ele diz, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Mas quão gentilmente o apóstolo traz esse comando, não é? Mesmo na forma de um rogo. Ele tem a autoridade apostólica. Ele poderia muito bem comandar e exigir, porque é um apóstolo que recebeu do Senhor Jesus Cristo toda a autoridade para fazer isso. Um pastor não possui essa autoridade apostólica, um crente não lhe foi dada, mas Paulo, embora tendo essa grande autoridade, ele usa uma palavra tão afável, tão paternal. Ele diz: eu rogo, eu peço, irmãos, eu insto com vocês a respeito de algo. É como um chamado, não é um chamado a vir ao lado. Deixa eu conversar com você, deixa eu te aconselhar e instar com você a respeito de algo. Esse é o rogo do apóstolo, e ele roga aos crentes em Jesus Cristo, porque ele pressupõe uma prontidão em cada crente em Jesus Cristo em ouvir e em se submeter. É por isso que ele pode rogar, ele não precisa aqui comandar. Em outros lugares ele comanda, mas aqui ele roga, porque se pressupõe que um verdadeiro crente, um homem ou uma mulher que nasceu de novo um dia, estará pronto a se submeter a esse chamado, a gentilmente, prontamente ouvir e se submeter. Bem, queridos, nós somos pessoas, estas pessoas para quem o apóstolo está rogando aqui. Porque nós somos essas pessoas que um dia conheceram ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos essas pessoas que um dia experimentaram o perdão de Deus,
e a purificação de nossos pecados. Somos pessoas que agora confiamos no Senhor Jesus Cristo. Somos pessoas que temos um relacionamento real com Ele e temos recebido tanto de nosso Deus nessa jornada. Assim, essa exortação do apóstolo, ela será bem-vinda a cada um de nós aqui nesta manhã, a cada crente em Jesus Cristo. E nós estamos desejosos de ouvir essa exortação. E nós estamos prontos para responder a ela. Bem, essa é a atitude do apóstolo. Ele diz: rogo-vos, pois, meus irmãos. E então nós temos uma pequena palavra aqui, pois. Rogo-vos, pois. Ele começa com rogo, e há uma partícula conectiva aqui que é o pois. Esse pois, você deve ter percebido, ele conecta esse versículo primeiro ao último versículo do capítulo 11, onde nós temos uma grande doxologia aqui. Paulo diz no versículo 36, porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Rogo-vos, pois. Paulo conclui a grande doxologia no versículo 36 do capítulo anterior, e assim, tendo o que foi dito, tendo em vista o que foi dito no versículo 36, ele pode dizer agora: rogo-vos, pois, irmãos. Observe novamente, sob a luz do fato descrito no versículo 36, então, diante de tudo aquilo que nós possuímos, diante de tudo aquilo que vem de Cristo e é para Cristo, Ele nos roga. Observe novamente, porque dele, de Cristo, e por Ele, e para Ele são todas as coisas, assim pois, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você percebe a conexão? Sob a luz do fato de que tudo vem do Senhor, tudo pertence ao Senhor e tudo deve ser em retorno a Ele, então eu rogo a vocês, meus queridos irmãos, que submetam agora as suas vidas a Ele, para amá-lo, para servi-lo, para viver para Ele. Está bastante claro aqui. Tudo vem dEle, tudo vem do Senhor. Ele diz: porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, porque dele, pertence a Ele, não somente a nossa vida física pertence a Ele, a nossa saúde, os nossos corpos foram dados por Ele para uma jornada aqui neste mundo. Tudo que nós temos é uma dádiva do Senhor, absolutamente tudo aquilo que é nos dado ao entrarmos neste mundo, e tudo aquilo que é acrescentado às nossas vidas, que nos tornam pessoas melhores, ou mais produtivas, ou melhores indivíduos neste mundo, é uma dádiva do Senhor. É por isso que tudo vem dEle. Bem, tudo que nós temos pertence a Ele. Não deveríamos nós, assim, nos submeter ao Senhor agradavelmente, voluntariamente, e submeter a Ele os nossos corpos como uma entrega diária de vida para o Senhor? Tudo que nós temos vem dEle. Mas tudo também, nos diz o apóstolo, que temos vem através dele. O que isso quer dizer? Ele diz: porque dele e por Ele, ou seja, através dele são todas as coisas, bem mais especificamente através do Senhor Jesus Cristo, isto é, que veio do céu para este mundo, que sendo Deus igual ao Pai e ao Santo Espírito, tomou um corpo e uma natureza humana e desceu à terra para sofrer com tamanho amor por você e por mim, nos resgatar de um futuro condenado e das chamas eternas, e ser pendurado naquela cruz de dor e agonia, e dali naquela cruz, podendo ver nos seus olhos da mente, assim por dizer, cada um daqueles por quem ele estava morrendo ali, cada homem, mulher, criança, em épocas diferentes, em todos os séculos, que seriam um dia conduzidos pelo seu Espírito a Ele, pelo arrependimento e pela fé, e que seriam chamados e reunidos ao seu povo, homens e mulheres por quem Ele estava ali morrendo e sofrendo toda a miséria que nós merecemos sofrer por nossos pecados. E Ele nos conheceu, e Ele conheceu e sabia por quem Ele estava morrendo ali. E assim todas as coisas são dele, e todas as coisas vêm através dele, porque foram adquiridas por Jesus Cristo para nós. Tudo que nós temos nesta manhã, o privilégio que nós temos de nos reunir como povo de Deus, de servir ao Senhor, de dirigir a nossa adoração a Ele, nos é dado através do Senhor Jesus Cristo. Amigos, como homens e mulheres pecadores, nós não temos nenhuma chance diante de Deus. Uma bola de neve tem mais chance de sobreviver se lançada no sol do que um pecador na presença de um Deus santo. Assim é por causa de Jesus Cristo,
e aquilo que Ele suportou naquela cruz, que nós temos esse acesso à presença de nosso Deus nesta manhã, e as nossas orações são ouvidas, e o nosso louvor é recebido no céu. É por isso que todas as coisas vêm a nós através de Cristo Jesus. Então Paulo conclui essa doxologia dizendo: porque dele, pertence a Ele, e através dele são todas as coisas. Mas ele diz também: todas as coisas são para Ele, e para Ele são todas as coisas, porque um dia nós veremos o nosso Senhor, e um dia nós estaremos na presença dEle, tendo sido resgatados por Ele, para Ele, como um povo que reflete nesse mundo o caráter de nosso Salvador. E é melhor que nós vivamos agora nesse mundo e arranjemos os tijolos de nossa vida de maneira a construir a nossa vida neste mundo, de um modo a contentá-lo e agradá-lo, e podermos então chegar ao final de nossa vida, e a nossa casa espiritual, tudo aquilo que nós construímos, as nossas escolhas, os nossos passos tomados, essa casa, esse edifício, assim por dizer, possa refletir, sim, o caráter de nosso Salvador e a glória de Cristo, uma vida que foi vivida e gasta para o Senhor, porque Ele será nosso Senhor por toda a eternidade, e nós seremos dEle, e nós viveremos para Ele. Por isso que dEle e para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Assim, sob a força dessa verdade expressa nessa doxologia aqui, então nós lemos: assim sendo, rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, as vossas vidas, ao Senhor, em seu altar, como algo dedicado a Ele, como algo apresentado consciente, voluntariamente ao Senhor, para servi-lo, para a sua glória. Bem, mas antes de proceder às exortações, Paulo nos dá ainda, ele adiciona um motivo a mais para sermos completamente entregues ao Senhor. Ele já nos disse que nós devemos ser entregues ao Senhor porque por Ele vêm todas as coisas, a Ele pertencem todas as coisas, e para Ele resultam todas as coisas. Mas veja, ele adiciona ainda mais um motivo para a nossa entrega completa e total ao nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida voltada para Ele. E o motivo está bem aqui: rogo-vos, pois, irmãos. Esse pois nos conecta ao versículo anterior, mas rogo-vos, pois, irmãos, agora, pela compaixão de Deus. Pense sobre essa palavra, compaixão de Deus. Essa é uma palavra que também poderia ser traduzida do original para o português como misericórdias. E o interessante é que está no plural no grego. Não sei por que os tradutores não colocaram no plural. No grego está compaixões ou misericórdias. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou compaixões de Deus. E são muitas as misericórdias de Deus. E são muitas as demonstrações de compaixão de nosso Deus. Sem essas misericórdias de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Quantos de nós talvez já teríamos perecido anos atrás? Quantos de nós já teríamos talvez lançado mão de nossas vidas anos atrás? Quantos de nós já teríamos entregue a um pecado ou outro que teria nos destruído, nos consumido, nos mutilado? Foi por suas misericórdias que nós estamos aqui ainda. Essa é a razão. E se nós pensarmos sobre as misericórdias de Deus, pense sobre as misericórdias de Deus, misericórdias que você recebeu dele no passado. Eu lhe ajudo. A salvação é uma delas. Na verdade, é a maior de todas as compaixões ou misericórdias possíveis. A maior de todas elas, perdão de todos os nossos pecados, a consciência culpada, ferida, manchada, que nos oprimia dentro de nós com peso de culpa terrível e levava a depressões e a tristeza e a vagar por este mundo, então restaurada, perdoada, limpa, restaurada, então vida na alma, para termos um relacionamento com Deus, aquela parte de nós, o espírito que estava morto, então reavivada para adorarmos a Deus e conhecê-lo, experimentar o seu poder que molda as nossas vidas. Não havia esse sentimento em nós, não é? Nós éramos como um equipamento morto, a eletricidade não ativava, não ligava, não havia produção, não havia vida, não havia louvor a Deus, não havia comunhão, não havia nada ali, até que nos foi dado vida na alma. Então um novo sentir,
um novo pensar, pessoas agora sensíveis às instigações do Espírito para a santificação, para pararmos a velha natureza no momento em que ela quer tomar conta de nós, e conhecermos a Deus e o propósito de nossa existência, anteciparmos aquele dia quando estaremos com Ele. Então uma nova natureza, um novo caráter, e como nós fomos mudados. Parece mesmo, não é, que aquela velha pessoa morreu, e de fato morreu. Uma nova criatura passou a existir, um novo entendimento sobre Deus e sobre a salvação e sobre a vida, e assim tendo tudo isso diante de nós, as misericórdias de Deus, as compaixões de Deus. Então, rededicação e submissão diária de vida ao Senhor é algo tão vital, é algo tão imprescindível. Então, queridos, nós continuamos a pensar sobre as riquezas de Cristo em nossas vidas, ou melhor, as riquezas que nós continuamos a ter, todos os frutos da salvação, comunhão com Deus, o privilégio da oração e do acesso à presença de nosso Deus, paz na alma, segurança de salvação que é renovada, ajuda e poder que vem constantemente como resposta a orações dirigidas ao nosso Deus, e esse tremendo fluxo de bênçãos espirituais e temporais que experimentamos ao longo dessa jornada. Quanto da presença do Senhor! Não se deixe, não poderia deixar de mencionar, isto é, o amor pessoal de Deus por nós. Isso é algo tremendo. O amor pessoal de Deus por nós, expresso em passagens como essa aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 35, esse texto tão bem conhecido. O amor de Deus por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele, isto é, que nos amou. O amor de Cristo por nós. É tremendo pensar sobre isso. Gaste alguns minutos a cada dia pensando sobre o amor de Cristo por você. Que Deus devesse nos amar. Pense sobre isso. Eu posso entender às vezes a misericórdia de Deus por um pecador miserável como eu, a pena de Deus, que Deus tenha pena de nós, mas que Deus nos ame, mas que Ele nos faça objeto do seu amor. É tremendo. As riquezas de Deus por nós, o amor de Deus por nós. É maravilhoso pensar sobre isso. Não somente que Ele teve compaixão um dia, mas que Ele teve amor por nós. E quanto mais você pensa sobre isso, mais maravilhado você se torna, e mais louvor e gratidão. E o resultado é que uma vida rededicada ao Senhor. Amigos, então aquilo que nós iremos receber no futuro, tendo em vista as misericórdias e as compaixões de Deus, para onde nós estamos indo? Para aquele momento no tempo, quando nós seremos tão transformados e revestidos de uma perfeição e de uma justiça tão perfeita em novos corpos, uma mente emancipada, nem mais a presença do pecado, nem mais tentação, nem mais medo, nem mais covardia, nem mais dor ou tristeza, nem lágrimas, nem preocupações com a velha natureza. Nós estamos seguindo para aquele momento eterno, quando nós seremos tão transformados e tão revestidos de uma nova natureza, completamente mudados. E essas coisas são tão maravilhosas, e nós seremos elevados do tempo e do espaço para a eternidade, coisas que a Bíblia diz que nem ouvido ouviu, nem olhos contemplaram. Tudo isso alcançado para nós por Cristo Jesus, o nosso Salvador. E essas são coisas maravilhosas, e nós não precisaremos temer a morte. E quando aquele dia chegar para cada um de nós, quando formos chamados e lançados do tempo para a eternidade, sem temor do juízo, sem temor da condenação, entrando na presença de nosso Deus, tão transformados, e nós podemos olhar para uma eternidade gloriosa, para além da imaginação humana, de perfeição, de poder, de beleza, de plenitude. Para isso nós estamos nos dirigindo. São partes
assim por dizer, das misericórdias de Deus por nós. Bem, queridos, por causa das compaixões ou misericórdias de Deus por nós, você e eu devemos apresentar os nossos corpos. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela ou por causa das compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Apresente, dê um passo à frente, de maneira consciente, pensada, determinada, submeta, entregue a sua vida, o seu corpo ao Senhor. Essa é a ideia, para que, pela compaixão de Deus, apresenteis como quem põe para frente, dizendo: aqui está, eu entrego, eu submeto o meu corpo ao Senhor, a minha vida ao Senhor. Bem, a palavra corpo aqui, obviamente, representa o todo. Paulo não estaria dizendo: entregue o seu corpo, mas teus pensamentos fiquem por aqui, por essa vida, e o teu coração para qualquer outra coisa. Não, o corpo aqui representa o todo. Mas é bastante significante que Paulo tem escolhido a palavra corpo e não a palavra coração ou a palavra mente para representar o todo. E não há coincidência na palavra de Deus. Eu creio que isso foi feito porque muitas vezes nós entregamos a Deus as nossas almas, mas nós não entregamos os nossos corpos na mesma extensão que nossas almas. Veja o versículo 1 novamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De que maneira isso se dá? Como essa entrega do corpo como um sacrifício, ou a maneira de um sacrifício que é santo e agradável a Deus? De que maneira você e eu oferecemos o nosso corpo ao Senhor? Bem, você faz isso, nos diz Paulo aqui, como quem está oferecendo a Deus uma oferta alçada. Como um sacrifício, diz Paulo, como algo que é dado, entregue para o Senhor e para Ele somente. Algo sacrificado, de maneira que é aceitável diante do Senhor. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim que você oferece o teu corpo ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a maneira. É assim que você oferece o teu corpo ao Senhor. E nós temos mais luz nesse sacrifício em outras passagens, como 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Abra comigo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, porque aqui o mesmo apóstolo esclarece o que é essa oferta do corpo como um sacrifício para Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, porque veja que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o corpo, em santificação e em honra. Tremendo, não é? O corpo é tão importante, amigos. Um sacrifício vivo. Esse é o sacrifício vivo aqui. Ele é vivo, porque você não pode tirar uma parte do teu corpo, um braço, uma perna, um olho, um ouvido, e dar para o Senhor. Se você cortar do corpo, essa parte morre, não é? Porque a teleonomia se cessa. Um corpo, um galho, ele só é vivo numa árvore porque está ligado ao conjunto de onde vem a seiva. É isso que nós chamamos de teleonomia, esse movimento que dá vida. Como eu posso oferecer a Deus um braço, uma orelha, um ouvido? Isso vai ser um objeto morto. Eu preciso entregar ao Senhor o meu corpo, as partes deles, de maneira viva. Essa é a ideia. Oferecendo ao Senhor. Então essa parte continua em mim. Eu entrego todo o meu corpo. E conforme você segue nessa vida em teu corpo, você o oferece ao Senhor como um sacrifício diário de vida, algo ao longo da vida, renovado diariamente. Essa é a ideia aqui. Veja novamente esse versículo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Esse é o sacrifício. Você o oferece ao Senhor, o teu corpo, santificando ele para a glória de Cristo e não entregando partes do teu corpo à fornicação, à impureza,
ou qualquer coisa do tipo, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Senhor, aqui está o meu corpo, eu quero renová-lo sob o teu altar para a tua glória e para o teu serviço. Assim eu não vou colocar meu olho sobre o que não convém, porque eu estou colocando sobre o teu altar de uma maneira viva, como um sacrifício dirigido a ti. Como eu poderia colocar as minhas mãos sobre coisas indignas, e os meus olhos sobre o que não convém, e os meus ouvidos sobre o que não é digno do Senhor? Não, eu sacrifico para o Senhor. E porque eu faço isso diariamente, é vivo, é contínuo, é diário, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 6, há um outro texto que ainda lança luz nessa ideia, capítulo 6, versículo de 12 a 13, onde Paulo diz: nem tão pouco apresenteis os vossos membros, veja agora, corrobora, não é? Com Romanos 12, 1, nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, sacrifício vivo, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu estou lendo Romanos 12, 13. Aqui está a ideia, mais uma vez, explicada por Paulo. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Ele está dizendo o seguinte: não permita que teu corpo, as partes dele, se tornem como que um instrumento. O grego aqui na verdade é arma usado para guerra. Não apresenteis os vossos membros como instrumentos ou por armas de iniquidade, armas para serem usadas na campanha da impiedade. Como jamais eu poderia oferecer o meu corpo, sendo agora um crente em Jesus Cristo, como uma arma na mão de Satanás e do pecado, na luta contra Cristo e a sua igreja e o seu nome. Não apresente a tua mão, os teus olhos, os teus ouvidos, para ser uma arma, um instrumento de iniquidade. Veja o versículo 16 também. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Bem, você se comporta de uma maneira mundana ou sensual, então você terá entregue o teu corpo ou partes do teu corpo ao diabo e ao mundo. Veja novamente o versículo 16, é isso que Paulo está dizendo aqui. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para ser servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se eu me comporto de uma maneira mundana, ou sensual, ou vil, então eu estou oferecendo o meu corpo, parte dele, ao diabo e ao mundo, e em sua guerra contra Cristo e a sua igreja e tudo aquilo que é santo, como arma nas mãos de Satanás e do mundo em sua luta contra Cristo. Mas a ilustração aqui em Romanos 12 é um pouquinho diferente. Nós voltamos ao nosso texto de Romanos. Observe novamente: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não como instrumento para o pecado, não como uma arma a ser usada por Satanás e pelo mundo em sua luta contra Deus e Cristo e sua igreja, mas apresente agora o teu corpo, os membros deste corpo, como um sacrifício vivo a Deus, algo santo e algo agradável dirigido a Ele. Usar e oferecer os nossos corpos em sacrifício a Deus, uma oferta diária, uma oferta viva, um sacrifício vivo. Paulo é tremendo nas ilustrações, na verdade. No templo, o sacrifício ele era morto, não é? O animal era morto, sacrificado. Aquele bezerro ou aquela ovelha era morto no altar, ou melhor, fora do altar, depois era limpo, então era atado no altar, aos chifres do altar, para lhe ser queimado, consumido, como uma oferta que subiria ao Senhor, pelo pecado ou de gratidão. Assim o animal era sacrificado, era um sacrifício morto, deveria morrer, há um símbolo ali. Mas Paulo está se remetendo à ideia do sacrifício
E ele usa uma palavra que parece contradizer, ele fala sobre sacrifício vivo. É possível tal coisa? Tremenda ilustração, maravilhosa na verdade. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, esse corpo, sob esse altar, como aquele animal que era sacrificado, mas de uma maneira viva, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Você deve ser um sacrifício ambulante, vivo. Se no templo, no Antigo Testamento, no deserto e ali no templo em Jerusalém, o animal era sacrificado, limpo, atado morto aos chifres do altar e deixado ali morto para ser consumido pelo fogo, você e eu devemos oferecer esse corpo como um sacrifício vivo, diário, ambulante ao Senhor, dizendo: aqui está, Senhor, o meu corpo para a tua glória, para o teu serviço, para a tua honra. Continuamente sacrificando o teu corpo, continuamente mortificando o corpo, os membros, isto é, do corpo, para o mundo, continuamente oferecendo o corpo e a mente, o coração e as afeições também, porque corpo representa o todo, mas ele não poderia dizer sacrifique a mente ou sacrifique o coração. Você percebe o que ele usa: corpo, continuamente sacrificando a tua vida ao Senhor, para Deus, como alguém que diariamente oferece a Ele uma oferta aceitável e agradável, diariamente fazendo morrer aquelas velhas paixões da carne para o pecado, para o ego, para o aqui, para o agora, continuamente, ao longo de cada dia, dizendo: aqui está, Senhor, eu inicio esta manhã sacrificando esses desejos carnais em teu altar, para ser algo agradável para ti. Você percebe que ilustração tão poderosa como um sacrifício vivo para o Senhor, diariamente oferecendo o teu corpo e tudo o que ele representa para o serviço do Senhor, e fazer isso de uma maneira consistente, diária. É algo vivo, é algo consciente, é algo real, é uma entrega voluntária. Deixe-me tentar ilustrar isso de uma outra maneira, porque a ilustração é tão tremenda, eu não quero reduzi-la. Ali está aquele sacrifício no Antigo Testamento sobre o altar. E ele foi morto antes de ser colocado sobre o altar. Ele está amarrado ali àquele altar e ele vai ser consumido pelo fogo. Ele é um sacrifício morto, mas você e eu somos chamados a ser um sacrifício vivo. E isso muitas vezes não é fácil, não é? Ser um sacrifício vivo. Ali está o sacrifício morto, inerte. Mas você e eu devemos nos colocar sobre esse altar como um sacrifício vivo. Imagina agora você subindo nesse altar. E você se deita ali no altar. Você é um sacrifício. Mas porque você está vivo, essa é a parte difícil. Daqui a pouco você se cansou de ficar deitado ali. O que eu estou fazendo aqui? Você se senta no altar. Você fica olhando em volta. Daqui a pouco você já desce do altar e começa a mexer com a coisa, você não mais está no altar. Você percebe como é mais difícil ser um sacrifício vivo? Porque é algo que é feito voluntária, proativamente, com uma decisão. Aqui estou, Senhor. E hoje eu dedico a Ti este corpo para a santificação. E quando eu for tentado por certas coisas ao longo dessa jornada, eu me mantenho sob esse altar como um corpo dirigido a Ti, pensamentos, afeições, um coração para Ti. E quando eu sair por essa cidade tão terrível, sob este altar, eu for tentado a descer dele, entregar minha mão e o meu ouvido e o meu olho a tantas coisas desagradáveis e indignas, eu vou me manter aqui de uma maneira voluntária, consciente e decisiva. Esse é um sacrifício vivo, dirigido ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, dê um passo à frente, de uma maneira consciente, pensada, premeditada, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim, queridos, seja uma oferta viva para o Senhor, de maneira consciente, diariamente escolha entregar-se a Cristo, conscientemente, continuamente, oferecendo a Deus a tua mente, teu coração, os teus olhos, os teus ouvidos em santificação, como algo agradável ao Senhor, não para ser queimado, mas como culto a Ele. E porque esse é um sacrifício santo, e você ofereceu o teu corpo em santificação, então isso será aceito pelo Senhor como um culto dirigido a Ele. E nós já sabemos que santificação, esse é um sacrifício santo, santificação envolve sempre dois aspectos, não é?
um aspecto positivo e um aspecto negativo. Santificação é separar-se de algo indigno, baixo, superficial, para outro algo melhor, mais elevado, para Deus. Assim, o sacrifício do corpo santo, ou as partes dele como um sacrifício ao Senhor, envolve isso também. Você retira os teus olhos de algo indigno e volta eles para algo digno. Esse é um sacrifício santo. E diariamente você vira os teus olhos daquilo que é oferecido neste mundo como vil, sensual, violento, e volta a eles para contemplar algo sobre Cristo ou sobre a sua criação em volta, e você está oferecendo ao Senhor culto, colocando os teus olhos sobre o altar do Senhor. E você vira os teus ouvidos e não entrega estes ouvidos a ouvir músicas mundanas, por mais leve que elas sejam. E mesmo músicas evangélicas, ditas evangélicas, que usam da linguagem mundana e do entretenimento mundano, e você volta os teus ouvidos para algo digno. E você jamais poderia oferecer teus lábios e a tua língua para fofocar ou para espalhar rumores. Você põe esta língua sobre o altar, você atira de algo indigno e canta louvores ao Senhor e promove a honra de Cristo e o nome do povo de Deus e a glória do Senhor Jesus Cristo, assim diariamente, como um sacrifício vivo ao Senhor, porque você está oferecendo o teu corpo e as partes deles ao Senhor como um sacrifício santo. Bem, o teu corpo, porque ele agora será um sacrifício vivo e santo dirigido a Deus, o teu corpo não será um manequim para a sensualidade. E você não usará dele para ostentação, porque você está colocando este corpo sobre o altar do Senhor, e esse sacrifício deve ser santo. Como poderia eu sair pelo dia, como um crente em Jesus Cristo, oferecendo o meu corpo ao Senhor em sacrifício, mas ostentando e usando aquilo que sensualiza e evidencia o corpo? Oh, queridos, santidade pertence ao Senhor e ao seu povo. Assim nós devemos pensar com muita seriedade sobre estas coisas. Essa oferta a Deus de nosso corpo, de nosso pensamento, de nossas afeições, é uma oferta santa, porque somente aquilo que é santo, separado e agradável a Deus, porque nosso Deus é um Deus santo. Por isso, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, real, consciente, uma decisão de colocar sobre o altar e permanecer ali, santo. Então será agradável a Deus, uma oferta consciente, diária ao Senhor de nossas mentes, nossos corpos e nossas afeições. Mas veja, vai dar uma outra palavra muito importante aqui nesse versículo 1. Ele diz que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você percebe que está em itálicos, está meio deitadinho assim? Isso quer dizer que não está no original. Todas as vezes que você encontra esse termo inclinado em itálico, foi uma ajuda do tradutor para tentar evidenciar o significado. Mas às vezes, buscando ajudar, eles complicam mais. Vamos tentar tirar essa partícula daí que não está no original e ler sem ela. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o vosso culto racional. Ou, isto é o vosso culto racional. Ou, que é o vosso culto racional? Você percebe? Essa é a ideia. O vosso culto racional. Que termo interessante, não é? Um culto racional. Isso significa que para Deus, o nosso sacrifício diário de nossos membros, nosso ouvido, dos nossos olhos, de nossas mãos, de nossos pensamentos, retirando de coisas indignas e voltando a Ele, como que colocando sobre o seu altar, é tomado por Deus como um culto dirigido a Deus. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Isso é o vosso culto racional. Quando você e eu lançamos fora aquelas peças de vestiário que evidenciam a sensualidade, e aqueles CDs e DVDs, MP3 ou o que quer que seja, que trazem o mundo para dentro de nossas mentes, e nós fazemos isso de propósito,
e fazemos isso de uma maneira racional, consciente, pensada, determinada, nós estamos cultuando a Deus. Porque nós estamos dizendo a Deus: sim, Senhor, eu creio que Tu és santo, e porque eu creio nisso, eu estou persuadido disso, isso é fé, então eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha maneira de agir, para me adequar a um Deus santo e a um chamado santo. É isso que o autor de Hebreus diz, que aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar pela fé. Esse é um culto dirigido a Deus. Quando nós escolhemos tirar o nosso pé de um caminho desagradável a Deus, porque nós cremos que Ele é santo, isso é recebido diante de Deus como culto, um culto pensado, proposital, uma ação determinada para glorificá-lo, um culto suave, subindo como um sacrifício ao Senhor. Essa é a adoração de toda a vida. Nós temos a adoração na igreja local, o povo de Deus reunido em louvor e adoração, e há regras claras, normas da Bíblia para isso, como essa adoração corporativa deve ser. Então você tem a adoração de toda a vida, que é um culto dirigido ao Senhor, e esse culto é racional, ele é pensado. Eu penso, eu escolho não me vestir assim, não ir por esse caminho, não desperdiçar isso, não falar assim, controlar a minha velha natureza, e conforme eu tomo esta ação, porque eu estou persuadido da verdade de um Deus santo, e eu tomo essa ação, então eu estou cultuando ao Senhor o sacrifício vivo do meu corpo, que sobe ao Senhor como algo aceitável, como algo agradável. O vosso culto racional. E nós fazemos isso de maneira proposital, pensada, por isso que é racional. Estamos assim oferecendo culto ao Senhor, porque nós estamos oferecendo as nossas vidas propositadamente a Ele. E isso é agradável a Ele, porque mostra que nós adoramos um Deus verdadeiro, real, inteligente. Nós cremos nele também, não como os adoradores de deuses pagãos, não é? Que iam pela mecânica do culto, e ali adoravam, repetindo aquela reza, como se Deus não se importasse nem ouvisse. Não, um Deus verdadeiro, e eu adoro Ele de uma maneira inteligente, racional, e Ele recebe esse ato como um culto dirigido a Ele. Isso mostra que eu creio que Ele é santo, porque eu santifico a minha vida, e isso é agradável ao Senhor. Bem, há muito a ser dito nesse versículo, nosso tempo não permite. Ele fala também sobre a nossa adoração na igreja, que deve ser também racional, e o termo traduzido racional aqui, na verdade, é o termo logikon, de onde nós tiramos lógica. Isso quer dizer que o nosso culto corporativo deve envolver lógica. Não pode ser um culto de qualquer forma, feito nas coxas. Deve ser algo pré-meditado. O pastor, ele não poderia chegar aqui e abrir o hinário e falar: eu gosto do hino tal, vamos cantar esse hino tal, não, vamos cantar esse outro aqui. De maneira nenhuma. Algo pré-meditado, pré-estabelecido, que segue uma ordem lógica, clara, inteligível, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, entendam que estão se dirigindo ao Senhor. Tudo deve passar pela mente, pelo entendimento, porque é um culto que envolve a mente. Essa é a ideia, inteligível, racional, seja a oração, seja a adoração cantada, seja a leitura da palavra de Deus, seja a mensagem, tudo deve ser compreensível, tudo deve passar primeiro pela mente. Se você vai a um lugar de adoração, e há barulho, há confusão, há desordem, há emoção, e você não entende nada, e você sai dali sem ser edificado, é porque não foi um culto racional. Porque toda edificação deve passar pela mente. Um crente só é edificado através da mente, isto é, a verdade comunicada à mente, entendida, então respondida. E aí a edificação vem. Mas se eu passo por cima da mente e tento ir direto às emoções, então não haverá edificação. Haverá sentimentos, haverá certas euforias. Mas quando eu saio daquela igreja, eu não tenho sabedoria para lutar contra o pecado, nem entendimento para servir a Deus, porque as coisas não foram feitas de uma maneira racional. Esse é um elemento muito importante. Eu não vou gastar tempo neste ponto, mas nós voltaremos a lidar com isso no futuro. Bem, nesse momento nós estamos aplicando isso à vida diária, um culto a Deus racional, conforme nós seguimos neste mundo em nossos corpos. E esse culto diário, esse sacrifício diário deve ser feito de uma maneira lógica, isto é, pensada. Submeter ou entregar as nossas vidas ao Senhor, nosso corpo aqui representado, diariamente como um ato consciente, como um ato premeditado. Assim, queridos, para que isso possa se materializar e nós realmente consigamos oferecer um culto racional, um sacrifício racional de nosso corpo ao Senhor, bem, você deve ter planos para o teu dia. Isso é muito importante. Você vai para o trabalho
Você vai para os estudos, mas eu vou contentar ao Senhor hoje. Eu estou indo para o trabalho, para a faculdade, a escola, mas eu vou mortificar aquele pecado que continuamente me assalta, essa inclinação para a murmuração e para a reclamação. Eu não vou permitir que ela me domine novamente e eu profira coisas indignas do Senhor. E essa inclinação para a autocomiseração, eu não irei permitir isso. Eu penso, eu planejo, e eu vou trazer alívio a outras pessoas. Eu desejo ser usado por Deus hoje e ser um instrumento nas mãos do Senhor para trazer conforto, alegria a uma outra pessoa. Você planeja para o dia, porque você quer oferecer o teu corpo ao longo da jornada desse dia de uma maneira pré-meditada, e para isso é necessário planos. Eu vou mortificar aquele pecado que volta a me atacar novamente. Eu vou testemunhar de Cristo se a oportunidade se levantar para aquela pessoa no meu trabalho e para aquele indivíduo na universidade. Eu vou orar ao Senhor por ele, eu vou procurar uma oportunidade. Você percebe como as coisas são pré-meditadas? Porque esse é um culto racional. É algo que eu dirijo ao Senhor de uma maneira inteligente. Eu pensei a respeito. E assim eu dou passos em direção a isso, independência do Senhor. Eu quero oferecer a Ele o meu corpo e alma hoje e viver a minha vida como para o Senhor e servi-lo e amá-lo e honrá-lo. Essa é a ideia. Esse sacrifício diário é o teu culto racional oferecido a Deus. É uma atitude inteligente. Não é algo que você pode fazer no piloto automático. Não é, como eu disse, o culto de uma pessoa pagã. O pagão, ao cultuar o seu Deus, entrava em seu templo e seguia por aquela mecânica. Não é aquela liturgia mecânica. E repetia certas orações, tocava em certos lugares, tomava certas posturas físicas e saía embora. A mente estava em outro lugar. Eu não posso oferecer a Deus um culto racional no piloto automático. É necessário premeditar. É necessário pensar a respeito dessas coisas. É necessário submissão à vontade do Senhor. Você faz isso, um culto racional dirigido a Ele, ou você apenas acorda, começa a se arrumar e navega pelo dia, descuidado, sem planejar, e daqui a pouco você se vê fazendo aquelas coisas que você já desejou abandonar, e se envolvendo com coisas que você já rogou ao Senhor por perdão e por graça. Ó queridos, quão mais rica é a vida e mais cheia de propósito se há dedicação inteligente, planejada e racional ao Senhor. E é isso que nós estamos lendo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bem, pense sobre esse termo corpo por mais um instante. Apresenteis os vossos corpos. Muito daquilo que nós fazemos, que é desagradável a Deus, envolve os nossos corpos. O orgulho, por exemplo, tem muitas vezes a ver com o nosso corpo. Orgulho da aparência, orgulho da maneira como eu me visto, ou da maneira como as pessoas vão me notar ou perceber algo em mim. Ou a preguiça, ou a ociosidade tem a ver com o corpo. E o corpo deve ser oferecido ao Senhor. O corpo deve ser colocado sobre o altar do Senhor. E eu não posso me indulgir ou me colocar sob certas influências que irão insuflar os desejos do corpo. E o nosso tempo disponível numa cidade tão corrida como essa, e as nossas habilidades, e os nossos poderes, e a nossa influência, todas elas devem ser dadas ao Senhor e colocadas sob o seu altar. Oh, queridos, não deixe que o corpo, com suas demandas físicas, domine todas as coisas. Talvez pela ociosidade ou desejo de ser visto e notado no corpo. Pense sobre isso. Nós vivemos neste mundo, neste corpo. Assim não é de se surpreender que o corpo seja tomado como um todo pelo apóstolo Paulo para representar o coração e a mente, as nossas vidas por inteiro. Mas deixe-me seguir para o versículo 2, porque o nosso tempo acaba. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, há um contraste aqui, eu tenho certeza que todos perceberam. Não sedes conformados, mas sedes transformados. E a diferença é a seguinte: primeiro, ser conformado por este mundo. A palavra conformado aqui literalmente significa ser moldado, tomar a forma, ser moldado por circunstâncias. Conformar aqui traz a ideia de tomar o formato, de ser colocado em uma forma e de receber um molde. Bem, aqui está uma das grandes diferenças entre um crente verdadeiro e um mundano. Em sua maior parte, o mundano é uma pessoa que é moldada por influências exteriores, por forças que operam a partir do exterior. Enquanto que, em contraste, um crente é alguém que é formado por forças interiores, por dentro. E aqui está o estresse do apóstolo Paulo. Você é um crente, você foi salvo, não seja moldado, não seja conformado, moldado por hábitos exteriores, por modas exteriores, de maneira que você se pareça com o mundo, com o molde deste mundo. Não seja moldado por uma sociedade não salva e sua cultura e o seu estilo de vida e as suas buscas. Não permita que essas coisas te influenciem e determinem o teu passo, a tua escolha, a tua maneira de viver. Não seja moldado por ela. Não permita que o mundo e a sociedade em volta coloque você dentro de uma forma e assim você seja moldado por ela. E ela molde você de uma forma mundana, e o teu estilo de vida, e os teus hábitos, e as tuas escolhas, e você é um crente, mas se parece como mundano, fala como mundano, vive como mundano. Que coisa trágica e terrível isso seria. E não sedes conformados, diz Paulo, com este mundo, com o molde deste mundo. Oh, queridos, o mundo em volta é formado e moldado por essas coisas. Mas tristemente, em nossos dias, há muitos crentes que também o são. Isso é trágico. Há um movimento muito forte nas igrejas ocidentais, e já chegou no Brasil há algum tempo, e você vê alguns líderes continuamente apertando essa tecla, e parece algo bonito, simples, mas é algo trágico. Eles dizem o seguinte: a cultura é neutra. Ela não te influencia nem positiva nem negativamente, ela é neutra. Você já ouviu coisas como essa? A cultura é neutra e nós estamos aqui para beber da cultura, aquilo que é bom dela, e aproveitar dela, influenciar a cultura. Você sabe, então agora, música mundana é adaptada para a adoração na igreja do Senhor Jesus Cristo. E você vê essas coisas em toda parte. E talvez você seja um crente em Jesus Cristo, uma pessoa convertida há pouco tempo, há 5, 10 anos atrás. E você olha em volta e pensa, e é levado a imaginar que a igreja sempre foi assim. E que assim é a igreja do Senhor Jesus, e que isso é natural. E que isso é normal e aceitável, o que se vê do mundo dentro das igrejas hoje, mas nunca foi assim. Nunca foi dessa maneira. Mas porque igrejas e crentes permitiram que forças exteriores a moldassem, então você hoje não vê mais, na maioria das igrejas, uma linha divisória clara entre aquilo que é espiritual, em termos de conduta, e aquilo que é mundano, em termos de conduta na vida dos crentes e na adoração. Mas isso não era assim. Isso foi porque forças exteriores foram permitidas que moldassem a vida da igreja e dos crentes. Bem, diz o apóstolo, nós não estamos aqui para sermos moldados por este mundo. Esse é um mundo mau, esse é um mundo vil, esse é um mundo sujo espiritualmente. Esse é um mundo que está envolvido em uma campanha contra Deus e contra seu Cristo e contra a sua igreja. E a sua maior arma, a arma de Satanás, é o mundanismo. Queridos, tudo a respeito dessa cultura, da cultura do mundo, é parte de uma campanha satânica orquestrada contra Deus e contra a sua igreja, para moldar as pessoas
e torná-las mais desagradáveis a Deus, mais alienadas de Deus, mais institucionalizadas neste mundo. Isso não é extremismo de minha parte. Deixe-me recordá-los essas palavras de 1 João, capítulo 2, versículo 12, tão bem conhecidas. 1 João 2, 12, ou melhor, 2, 15. Observe novamente, isso não é o pastor que está sendo extremista aqui. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Você observa essas palavras? O capítulo 5 e o versículo 19 de 1 João também, veja essas palavras. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. O mundo inteiro jaz aos pés do maligno. Você sabe o que isso significa? Se já foi no cemitério, aqui jaz fulano de tal, está aqui deitado, colocado aqui. O mundo inteiro está posto aos pés do maligno. E maligno aqui representa Satanás, o diabo, o maligno. Todo mundo jaz aos seus pés para ser moldado pelo maligno, para o serviço do maligno em sua luta contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que o mundo faz? O mundo está aos pés do maligno, sendo moldado para se afastar de Deus, para entrar dentro da igreja. Não nos diz Apocalipse que a igreja do Senhor Jesus Cristo, o inimigo, isto é, a criança nascera, capítulo 5 diante, e logo Satanás lança como que da sua boca muitas águas. Nós sabemos que águas representam culturas, aquilo que é do mundo, para engolir e arrastar a igreja. E a igreja é levada para um lugar deserto. A maior arma de Satanás para engolir a igreja e levá-la na avalanche espiritual é o mundanismo. E assim que ele leva a igreja, lançando essa água, essa enxurrada de concupiscência do mundanismo. Daí há muita coisa aqui. O que o mundano faz e busca em sua maior parte? O mundano vive em torno de si mesmo. Ele vive para si mesmo, para o seu interesse, para a sua satisfação, para se promover. Quando o mundano, e todos nós fomos assim e vivíamos assim, pensa sobre uma carreira e você pergunta a ele que carreira você vai fazer ou buscar. Bem, ele diz: eu vou fazer isso porque isso me atrai. Eu vou fazer aquilo porque isso me satisfaz. Eu vou estudar aquilo outro porque isso vai me trazer muito ganho, riqueza e promoção. Ele não diz: eu vou buscar esse caminho porque eu posso servir melhor à sociedade. Eu vou me envolver nessa profissão porque eu posso ser mais útil ao meu próximo. Porque nessa área eu posso expressar melhor os elementos de um caráter cristão. Não, é como eu vou ser rico. Como eu vou me promover aos olhos dos outros? Como eu vou ser admirado? Quanto prazer eu vou extrair? O mundano é moldado assim. E essa é uma tragédia, se nós, como crentes, somos colocados nessa forma mundana. E as nossas buscas são buscas para o ego. E anos de estudos e trabalhos são gastos para a satisfação do ego. Não sedes conformados, diz o apóstolo Paulo. Oh, como eu me alegro e como eu me sinto encorajado em nossa congregação, que muitos jovens e adultos, vindo às vezes de contextos tão diferentes, quando chegam aqui e se sentam sob o som da palavra de Deus, em pouco tempo se pode observar mudança em suas vidas. Em pouco tempo você vê grande diferença em seus hábitos, em seu palavreado, em suas escolhas, em suas atitudes, maneira de agir, mesmo de se vestir. Por quê? Porque eles têm misturado fé com o que têm ouvido. Porque têm decidido de uma maneira consciente, inteligente, racional, isto é, proposital, santificar as suas vidas ao Senhor. E oferecer o seu tempo, os seus talentos, os seus dons para Ele, as suas mentes, para serem transformados em sua vida, em seus hábitos, em sua linguagem. É maravilhoso ver isso. E quando nós vemos isso, nós sabemos que essa é uma operação do Espírito Santo de Deus em vidas. O que o mundano faz? Bem, ele põe lazer e prazer e recreação acima da adoração. Mas eu me sinto muito encorajado e alegre
que quando em nosso país de tantos feriados, um feriado cai na segunda-feira, mas o povo de Deus está em sua casa no domingo, adorando e servindo e santificando o dia do Senhor. Para o mundano, roupa e aparência e posses vêm em primeiro lugar. E eu confio que nessa congregação nenhum crente em Jesus Cristo colocaria roupas e aparências e objetos e coisas acima do chamado para a mordomia dos bens para Cristo e a sua casa de oração. Ou que um crente tivesse que dizer a si mesmo ao final de uma semana ou em um mês: eu gastei demais esse mês com roupas, objetos, restaurantes, passeios, entretenimento, e por isso eu desfalquei a obra do Senhor financeiramente e coloquei um peso sobre outros. Ser conformado à maneira de pensar, ao estilo de vida do mundano, seus ritmos, o seu mundo, queridos, não. Ser transformado por dentro. Ser transformado pela renovação do vosso entendimento, isto é, aprendendo a ser mais como um crente, aprendendo a ser mais como um servo de Cristo, a sentir mais como um crente em Jesus Cristo, a ser influenciado por sua palavra e o Espírito operando por dentro. A palavra grega traduzida transformados aqui é bem conhecida, metamorfose, mas é uma metamorfose de dentro para fora. Moralmente transformado, culturalmente transformado, sensualmente transformado, porque nós demos os nossos corpos ao Senhor. Diariamente, uma renovação de nossos gostos, de nossos desejos pela palavra. E assim nós nos tornamos pessoas que estão mais prontas a se arrependerem de seus erros, pessoas mais prontas a contarem para Cristo e para a sua obra, pessoas mais prontas a testemunharem, a servir, diariamente nos colocando aos pés de Cristo para esses fins. É você uma pessoa impulsiva, fala o que não deve, deixa sair para fora a velha natureza. Talvez o teu sacrifício no altar de Cristo deva começar neste ponto. O controle da língua, não falar o que não convém. Coloque este membro sobre o altar do Senhor, sacrificando para a sua glória. É você uma pessoa descontrolada financeiramente, e por isso você vê continuamente para a tua própria dissatisfação e tristeza se desfalcando na obra do Senhor. Talvez o teu sacrifício diário e vivo deva começar aqui. Coloque essa parte no altar do Senhor e de maneira inteligente, intencional e decidida, haja assim. É você uma pessoa indisciplinada ou enrolada com as coisas, e as coisas não andam e não concluem, e é tudo pela metade, atrasado. De maneira inconsciente, escolha, se determine, estabeleça regras e limite para o uso do tempo, para que as coisas andem. E aquilo que é mais importante, a tua vida pessoal com Deus, e o seu reino, a sua obra, o seu povo, tenha prioridade, e você veja as coisas de Cristo sendo completas e terminadas e andando. Tudo isso é algo que deve ser feito de maneira consciente, decidida, pensada, porque é um sacrifício racional oferecido ao Senhor. Esse é o nosso culto dirigido ao Senhor de toda a vida. Oh, amigos, estabeleça regras e limite em teu coração, para que a tua vida inteira seja um ato de adoração ao Senhor, algo voltado para Ele, um sacrifício intencional, diário, contínuo. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Não sede conformado com este mundo, mas transformado pela renovação do vosso entendimento. Então ele diz para que experimenteis. E experimentar aqui significa descobrir e aprovar, para que você descubra por experiência a vontade de Deus para você, quão boa ela é. Você percebe? E tal superior a qualquer coisa que você possa derivar deste mundo. Nós queremos a vontade de Deus para a igreja, e nós queremos a vontade de Deus cumprida em nossas vidas,
E assim nós precisamos nos manter à parte do mundo, incontaminados do mundo, para experimentar a vontade de Deus, que é boa e que é agradável. Isso é sobre manter o nosso foco e nossa missão neste mundo como crentes. O nosso chamado para servir ao Mestre não é algo para algumas pessoas, é para todo crente. É um chamado para todo homem e mulher que nasceu de novo, para provar o Senhor e experimentar dele quão bom Ele é, e a sua vontade e o seu poder em nossas vidas e frutos. Bem, deixe-me concluir por aqui algo tremendo nesse versículo 3, para que pela graça, ou porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Essa é uma outra tentação terrível, não é? Não pensar sobre nós mesmos acima do que convém, antes pensar com moderação, porque todos nós somos servos do Senhor. Não pense sobre si mesmo, ou não permita de alguma maneira ali no canto da mente pensar a si mesmo como superior a um outro crente na igreja. Nós somos servos e estamos buscando servir a Cristo e servir almas. Então ele prossegue dizendo: pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E eu preciso explicar isso aqui antes de concluir, porque é tão importante. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bem, será que o apóstolo está dizendo que Deus repartiu medidas, ou distribuiu, ou dá a fé a pessoas em medidas diferentes? Será que é isso que ele está dizendo aqui? E que você aqui tem tantas unidades de fé, e aquele outro ali tem tantas mais unidades de fé, e fulano tem uma outra tanta medida, e há pessoas que têm uma medida maior de unidades de fé do que outras pessoas. Será que é possível que o apóstolo está falando sobre isso aqui? Eu tenho essa medida de fé, você tem aquela medida de fé, e outra pessoa tem uma medida de fé menor ou maior da quantidade de fé do que outra pessoa. Bem, não poderia jamais ser isso que o apóstolo está dizendo aqui. Essa medida de fé repartida por Deus a cada um tem a ver aqui com funções. Veja o versículo 4: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, ele está falando sobre funções. O que é essa medida de fé então? Bem, essa medida de fé é a força e o vigor espiritual que Deus dá a cada um, essa medida de confiança e dependência dele, que ele dá a cada pessoa para as tarefas que ele nos dá. Esse texto ele não implica que uma pessoa recebe mais fé que outra pessoa, mas significa que cada um de nós, ou para cada um de nós, é dado um tipo de confiança e dependência de Deus que nós precisamos para aquela área específica de tarefa e de chamado que nos foi dado. O tipo de fé e força que nós precisamos para o chamado e a vocação específica que nos foi dado. Assim, a cada um de nós é dado uma, assim por dizer, unção espiritual e um papel espiritual no reino de Deus. E cada um de nós recebe a medida de fé para cumprir esse papel e esse chamado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas é vergonhoso que muitas vezes crentes em Jesus Cristo nunca procuram descobrir o chamado que o Senhor os deu. Mas por que muitos não descobrem o seu chamado na vida cristã? Porque eles não têm dado a si mesmos ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eles não estão disponíveis para Cristo. Ó queridos, eles não permitem a si mesmos serem conduzidos por Deus nessa causa, mas permitem a si mesmos serem tão tomados pelas preocupações dessa vida, do aqui e agora, em satisfazer seu corpo e a sua necessidade pessoal, e assim não há uma dedicação diária de vida e de entrega ao Senhor. Senhor, me ajuda, me capacita para te servir nessa vida, me ajuda a contar para ti, para uma outra pessoa. Mas se essa é a nossa atitude, então logo nós descobrimos a nossa vocação e a medida de fé que nos foi dada para cumprir essa vocação.
Alguns chamados são para todos os crentes. Todo crente é chamado a evangelizar. Isso é um chamado a todo crente em Jesus Cristo. Mas alguns crentes parecem ter um chamado ainda especial para o evangelismo, e você observa isso. Mas todo crente tem um chamado, uma vocação do Mestre para algo em seu reino. Assim, queridos, o texto não está dizendo que alguns têm mais fé do que outros, ou que alguns têm mais do que outros no quesito fé, mas significa isso, que o Senhor dá a medida de capacitação, vigor e dependência dele para cada chamado específico, dado a cada um dos seus no reino de Cristo. E conforme com preocupação nós buscamos conhecer qual é o nosso chamado e vocação, e nos submetemos ao Senhor, então nós conhecemos a medida de fé, dedicação e dependência que nos é dado pelo Senhor para cumprir esse chamado. Isso nos torna pessoas dedicadas e eficientes e servos diligentes do Senhor em cada área que Ele nos tem colocado. Essa é a medida da fé que o Senhor nos tem dado. Assim a nossa vida deve estar, ou ser uma vida voltada para o serviço do Senhor. Essa é uma vida proativa, a vida cristã, para servir ao Senhor e outras pessoas, e não a nós mesmos, e não aos nossos corpos. Nosso tempo se acaba aqui, ó queridos. Versículo 1, nós temos um apelo paternal, um chamado: rogo-vos, pois, meus irmãos, tenha em vista tudo o que Cristo é e significa para você. Lembre-se das misericórdias de Deus em tua vida. Isso te motivará a viver para Ele, sacrificar o teu corpo no altar do Senhor. Nós devemos formalmente, inteligentemente, conscientemente nos submeter a Deus cada dia e planejar essas coisas. Nossos corpos devem ser santificados para o Senhor de maneira objetiva, proposital. No versículo 2 nós temos o não conformismo. Seja sempre um não conformista. Não se conforme à mentalidade, ao estilo do mundo propagado por igrejas evangélicas ou pelo mundo de maneira aberta. Não seja moldado por forças exteriores, mas seja motivado, influenciado, moldado por dentro pela palavra de Deus, conforme você reflete sobre ela e propositadamente, premeditadamente decide santificar a tua vida, tuas palavras, teu tempo para o Senhor. E assim nós descobrimos a vontade de Deus, e Ele nos capacita com a fé que nos foi dada, a medida dela, para o chamado que Ele nos deu. Quão maravilhoso é pensar sobre essas coisas, como crentes, como discípulos do Senhor. Que Ele nos ajude e nos molde por essa palavra.